Há 1 ano e 7 meses no poder, o PT deixou de cumprir mais uma promessa. A nova tributação para carnes, incluída no projeto de lei complementar que regulamenta a unificação dos impostos da reforma tributária, deve fazer os preços do produto subirem. É o que afirma a Associação Brasileira de Frigoríficos. Em nota, a Abrafrigo destacou que a carne é um alimento essencial. Portanto, recebe tratamento tributário diferenciado na maioria dos estados. De acordo com a entidade, a ação garante acessibilidade, especialmente para as classes de baixa renda. Na campanha eleitoral de 2022, o então candidato ao governo de São Paulo e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu a um comerciante zerar o imposto da carne. Parceiro, eu vou te dar uma boa notícia. 2023 eu vou zerar esse ICMS pra carne. Aí sim, tá muito duro trabalhar. Quem tem dinheiro pra comprar carne? Se eu zerar, você vai poder baixar de 10% a 11%. Aí ajuda nós. Ajuda? Ajuda. Vai baixar. Se você vender 10% mais barato, vende mais? Vende mais, muito mais. Muito mais? Contrata até mais gente pra trabalhar. Bota aqui, tá tudo filmado aqui. É nóis. Falei, tá falado. É isso aí. E não foi a primeira vez que a promessa foi feita. Do alto do palanque, o petista reafirmou o compromisso. Nós tomamos a decisão de zerar o ICMS da cesta básica. A gente acha que a melhor coisa que nós podemos fazer é que o seu produto é essencial, não tem que ter imposto sobre ele. E eu vou ousar um pouquinho mais aqui e mandei incluir na cesta a carne. Porque muita gente não está comprando carne. E carne é proteína. E se você não tem proteína e carboidrato, você não se sustenta. Você precisa das duas coisas. E muita gente hoje está em estado de insuficiência alimentar por falta de ingredientes importantes para a vida. Porque isso não é luxo. Né? Então quando o Lula fala, pô, tem que garantir a picanha e a cerveja, ele está dando um sinal de que ele quer ver o povo bem alimentado. E nós, do Estado de São Paulo, vamos colaborar com o Lula. Se o Lula falou que o povo vai comer picanha, o Estado de São Paulo vai tirar o ICMS da picanha, para a picanha vai baixar o ICMS da carne, sabe para quanto? Para zero. Porque se a carne está cara, o que tem que fazer o governador? Baixa o imposto para ficar um pouco mais barata. Porque se baixar 10, 12, 15% da carne, já de repente você sai do osso para carne de segunda, quem está na carne de segunda vai para carne de primeira, e quem sabe vocês me convidam para um churrasquinho aqui. Vou começar por uma idiosincrasia e uma contradição do Haddad. Ele foi quem mais gritou agora no começo do governo Lula, no ano passado, já ministro da Fazenda, porque perdeu a eleição aqui para o governo de São Paulo. Os paulistas entenderam que isso era uma bravata, mas enfim, foi ele que mais reclamou da isenção de ICMS, na verdade da redução do ICMS durante uma crise internacional do preço do petróleo, em que o governo brasileiro saiu na frente do mundo. Você tinha escassez de produto no mercado internacional, a guerra da Ucrânia que fez disparar o preço do petróleo no mercado internacional. O governo brasileiro conseguiu encontrar uma solução interna. Zerou os impostos federais, negociou com os estados e aprovou no Congresso Nacional uma redução do ICMS. Naquele ano, mesmo com a redução do ICMS, mesmo com zerar os impostos federais, os estados e o governo federal conseguiram arrecadar mais porque a economia foi retomada. Ou seja, a lógica de quanto menos imposto, mais atividade econômica. E como atividade econômica e imposto é uma alíquota, você recebe mais, foi comprovada ali. O Brasil saiu da crise antes do mundo inteiro, apesar de não ter sido exatamente o causador, porque era só vítima, como obviamente a maior parte do mundo, de uma guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia do território ucraniano. Aí vem o Haddad lá em 2022 e já vou isentar a carne de ICMS. Qual Haddad que acredita ainda na isenção do ICMS? Porque aquela do combustível deu certo. Era no mesmo ano, 2022. Ele era candidato. Agora, como ministro, reclamou disso até umas horas. Enfim, e vai ter que negociar com os estados porque ele deu corda para os governadores que, em qualquer momento, vão querer sempre ter mais receita. Mas vamos lá. Voltando só à questão aí do ICMS cobrado sobre a carne. O problema é que não está fechando a conta da reforma tributária. Este é o ponto. Os congressistas não querem conceder um pouco mais, ou seja, zerar o imposto da carne, porque se você zera o imposto da carne, você vai aumentar. Não tem mágica, tá? Não tem almoço grátis.
Se eu tiro imposto de um lugar, eu vou aumentar o que? Na alíquota básica inicial, que hoje já está em 26,5%, é uma das mais altas do mundo. E nós temos ainda, inclusive, o tal do imposto seletivo. Ele falou assim, o Lula prometeu picanha e cerveja. Cerveja é a bebida alcoólica que está no imposto seletivo, que é aquele imposto do pecado. Vai incluir todas as bebidas alcoólicas, inclusive vinho produzido aqui no Brasil, que já tem uma concorrência desleal com os parceiros do Mercosul, que dão incentivo para essa indústria, e também os europeus, embora tenha uma alíquota dos produtos que vêm da Europa. Ou seja, esse pessoal vai cobrar isonomia de tratamento e muito provavelmente vão conseguir isso na justiça lá na frente, em que pese o fato de ser uma reforma tributária. Nesse caso especificamente, o que nós temos do Haddad é o que ele fala não se escreve e, bom, também não adianta porque está gravado. Mas no que acredita exatamente o ministro Haddad? E o que ele defende depende do que o Lula disser. Mas agora nem isso, porque o Congresso tem a tarefa de fazer a reforma tributária, que o governo não conseguiu avançar de verdade, e tem que fechar a conta. Se conseguir, não é uma questão de ser bom ou ruim neste caso. O problema é que se colocou tanta coisa isenta ali na reforma tributária que vai sobrar para alguns setores pagar mais imposto. Ou seja, não está cabendo nem neste caso, que seria até razoável, porque o Brasil é um grande produtor de carne, isso movimenta a economia brasileira, faz parte sim da dieta do brasileiro, um imposto menor ou uma redução significativa do imposto ali da carne, ou até a isenção completa para fazer parte da cesta básica. Ou seja, você tem um governo que gasta demais, a gente fala disso com muita frequência aqui, mas não tem como fugir do fato. Gasta-se demais, aumenta muito o custo do Estado, a reforma tributária está sendo feita nesse momento sem saber quanto custa o governo brasileiro, sem saber quanto custa o Estado. Aí você tem uma alíquota que cada vez sobe mais. Chegou num ponto que não dá para cortar mais, não dá para, digamos, colocar nem a carne nessa cesta básica dentro da reforma agrária. Ou seja, o que fala-se em campanha é uma bobagem, porque a realidade chega. Saiu do palanque, tem que governar, e governar é difícil. O PT ainda não aprendeu. Engraçado porque esse é o governo que fala vamos taxar as grandes fortunas, precisamos taxar os bilionários, e aí quando você abre as páginas dos jornais, é ajuda para JF, é ajuda para JBS, é ajuda para agora, né, a Odebrecht com um novo nome, e eles não param em pé. E é exatamente isso que o Piotr trouxe. Não tem almoço grátis. Essa história de, olha, a saúde no Brasil, nós temos o SUS, que é de graça. O SUS não é de graça, nós pagamos o SUS. E se vai zerar o ICMS da carne, a conta não fecha para cobrir toda a gastança do governo. Vai zerar aqui, é cobertor curto. Algum outro lado vai ter que pagar esse governo de quase 40 ministérios, né? E que não para de gastar. Então, eles precisam arrumar de onde tirar o dinheiro. E é o governo que tem o discurso, como nós mostramos, completamente populista. Tem aqueles que ficam ali batendo palma, oh, muito bom, mas que, na verdade, a gênese desse governo é um governo elitista. Eles estão preocupados com o JF, o JBS, né, os amigos do rei. O que nós precisamos, quem sabe, né, numa futura discussão intelectualmente honesta para as nossas escolas, para o conteúdo das nossas escolas, que, infelizmente, ele vem lá de cima, né, lá do Ministério da Educação, como uma pirâmide invertida no Brasil. Os estados não têm autonomia nenhuma para isso. Mas quem sabe se em algum momento a gente possa discutir a educação sobre economia nas escolas, aulas sobre economia nas escolas. Mas é claro que isso não interessa, porque um povo educado que eu digo entendedor dos assuntos, né? Nos 4 anos da administração do presidente Bolsonaro, quantos de nós, né, nos nossos debates aí, no barzinho, na mesa, nós começamos a falar da curva de Laffer, né, que o presidente Bolsonaro tanto disse, que o Paulo Guedes passou para o presidente Bolsonaro, e ele, de uma maneira muito orgânica, jogou no debate público a curva de Laffer. Ou seja, quanto mais você taxar, menos você arrecada. Então, quem sabe, no futuro, quando nós tivermos educação sobre economia nas escolas, esses aplausos que a gente escuta, vamos zerar o ICMS, vamos zerar isso, como se simplesmente eles iriam cortar, né, o imposto e acabou. Aquele dinheiro evaporou e não vai ter que ser puxado de outro lado. Mas claro, Paulo, aqui não interessa um povo com liberdade de expressão e conhecimento. Isso é muito, muito ruim para as víboras do poder. Eu adoro essas viagens ao passado recente
pela internet. É uma coisa ótima. Eu fiquei lembrando que nos debates com o Tarcísio, além de prometer isso aí, a campanha de 2022, né? Tarcísio está sendo avaliado também com números estrondosos, também porque livrou o São Paulo de mais uma, não de uma candidatura, mas de mais uma ameaça lançada pelo PT. O PT não lança candidaturas em São Paulo, é uma ameaça atrás da outra. É a Marta Suplicy, é o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, já lançou um monte, Mercadante, e agora veio com o Haddad, que continua mentindo e mostrando um desconhecimento da economia, de como funcionam as coisas, alarmante, né? A última dele foi essa entrevista em que ele fala que foi um trabalho de 90 dias, muito criterioso, para economizar 15 bilhões. É isso que ele conseguiu? 15, 19, uma coisa dessa. Era só não oferecer, pela primeira vez na história, o credor, que é o governo, disse que o devedor podia pagar só metade, os empreiteiros ladrões, da dívida, e ainda oferece boas condições para o pagamento. Já viu isso, meu? Não é normalmente o devedor que pede, assim, só posso pagar metade. Dívida confessa. Aí a Odebrecht sempre será, não adianta mudar para Novo Honor, tal. É Odebrecht, que é sinônimo de ladruagem. Não queria, ficou brava, achou que as condições não eram boas. Não queria devolver tão facilmente assim o dinheiro que roubou. Pois bem, eles ficam 90 dias circulando entre 39 ministérios para economizar 15, e ele fala, olha, matemos os números e tal. Esse cara aí tem prova de matemática no Enem, essas coisas, não passaria, não seria aprovado. Tal. O Haddad acusava o Tarcísio de trazer para São Paulo, o plano era trazer para São Paulo o maior escândalo da história da República, que era o orçamento secreto. Agora ele chama orçamento secreto, que o Lula manteve, de emendas do relator, que é o nome oficial, né? Poderia ser chamado assim. A imprensa, imediatamente, a imprensa velha encampa isso aí. Agora é essa história da carne. Carne. Esse cara come carne todo dia. Todo dia. E carne nobre, como exige qual foi a exigência, foi feita pelo tribunal. Nós comentamos isso, carne de primeira. É isso. Os juízes, todos comem carne, eles não entendem esse tipo de promessa. O cara vai para conversar com brasileiros que não comem carne nenhuma. Um promete picanha, outro diz que vai voltar para o churrasco e tal. Eu queria ver se ele volta a esse mesmo lugar que é mostrado no vídeo e ver e tenta explicar para a turma lá o que foi feito do churrasco. Vai ter, senhor? Pois é, Augusto, nós comentamos, foi sexta-feira passada, o STJ reservou 6 milhões de reais para os eventos, e aí como critério eles estabeleceram carnes nobres e queijos finos.